Então, gravando. Primeiramente, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, porque agora são 5h15. E boa noite à turma. Meu nome é Jefferson, sou aluno do bacharel do 8º semestre e estou vindo do curso de licenciatura. Junto comigo temos o Santos e o Vinícius. Boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius, sou aluno do 6º semestre do bacharel. Assim como o Jefferson, eu também vim da licenciatura. Eu sou o Sanderson, 8º semestre bacharel e também vim da licenciatura. A temática do nosso artigo, ela fala sobre o treinamento de forças em idosos. E o modelo de apresentação que a gente buscou ter é basicamente uma mesa redonda aqui, onde nós três vamos estar dialogando sobre esse tema. E aí, o primeiro das sobre por que esse tema chamou a nossa atenção porque a crescente da população idosa ela vem crescendo em todo o mundo. E um dado do IBGE de 2004, há praticamente 2 décadas atrás, já mostrava que em 2050 a população brasileira ela ia ultrapassar o número da população de crianças. Ela ia chegar em 64 milhões, enquanto a população de crianças ia estar em torno ali de 46 milhões. Já um outro dado mais recente, do IBGE também, que buscou comparar os anos de 2010 a 2060, mostra que a crescente continua. Então, a população idosa ela vem crescendo e em 2060 vai estar chegando ali na faixa etária ali de 70 milhões, enquanto o público ali de 0 a 14 anos ele meio que diminuiu. Hoje os casais agora tá procurando ter poucos filhos, né? O processo de envelhecimento ele ocorre de forma natural, ele é dinâmico, de forma progressiva e ele é irreversível. Com o processo de envelhecimento, acaba alterando o quê? As estruturas biológicas, funcionais, cognitivas e sociais. Com isso, a capacidade de realizar atividades do dia a dia é dificultada. E só para deixar claro assim, o que é capacidade funcional, a capacidade funcional é simplesmente aquela capacidade de você realizar simples atividades do dia a dia. Você tem aquela independência, né, no dia a dia de lavar uma louça, de caminhar, de calçar um tênis, de vestir até uma roupa, é considerado uma capacidade funcional, que está relacionada a equilíbrio, força, flexibilidade e capacidade aeróbica. E com a chegada do envelhecimento, né, a galera idosa ela tem aí alguns prejuízos, que alguns autores aqui como Silva e colaborador de 2015, Fechini e Tropieri, 2012, eles relatam aqui o sedentarismo como um prejuízo ao envelhecimento, fatores genéticos como as alterações de ordens psicológicas e sociais, e a gente até antes estava comentando sobre o Alzheimer, que hoje a população idosa está sendo muito atacada aí com essa doença. E Burgan, colaboradores de 2009, traz a sarcopenia, Homer, colaboradores de 2013, e Santos, colaborador de 2013 também, trazem sobre a perca da capacidade cardíaca, a perca da força e a perca de potência nessa população idosa. O treinamento de força ele é capaz de promover o ganho de força, o ganho de massa magra e aumenta a qualidade de vida. Como o Jefferson falou anteriormente, a população idosa cada vez mais está aumentando a doença de Alzheimer. Atividade física parece corroborar para o mantimento de estruturas cinzentas que são capazes de diminuir o risco da pessoa desenvolver o Alzheimer. Isso, e com relação assim, entre atividade física e exercício físico, a atividade física ela é a atividade do cotidiano, né? As atividades funcionais, e o exercício físico é algo planejado, né? Com um objetivo de melhorar alguma capacidade do corpo. E dentre desses benefícios que o exercício traz aos idosos, ele traz a preservação, né? Da estrutura do organismo, a melhora das capacidades funcionais, minimiza também os efeitos do processo de envelhecimento, que é a degradação de musculatura,
né, de ossos e demais sistemas, e também traz a autonomia, né, porque o que o idoso menos quer, o que ele menos gosta, né, é essa perca da autonomia, né, de sempre estar dependendo de alguém. Como o Santos relatou aí alguns benefícios, né, temos também o treinamento de exercício com aumento de força, né, e de massa muscular, e o treinamento aeróbico com aumento da capacidade cardiorrespiratória. O estudo foi efeitos do treinamento de força na capacidade funcional de idosos institucionalizados. Esse estudo ele teve como objetivo avaliar o efeito de um programa de treinamento de força nos testes que simulam atividades da vida diária em idosos, como os meninos já relataram aí sobre calçar uma meia, subir uma escada, uma simples caminhada, e o método foi a seleção de 11 idosos com idade de igual ou superior a 65 anos e teve a avaliação inicial em forma de entrevista, que foi verificado pelo IPAC, que é um questionário que permite estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas. Bom, os idosos, né, participantes do estudo, eles não podiam ter 2 faltas consecutivas aos exercícios e também não poderiam completar 4 faltas ao decorrer do programa de treinamento. E também eram excluídos idosos que viessem a sofrer alguma internação por algum outro motivo. Esses foram os exercícios utilizados para o teste de capacidade funcional. Pode passar, Jefferson. Pode passar. O programa teve 36 sessões durante 12 semanas, a cada semana em 3 dias. A duração foi de 50 minutos, 10 minutos de aquecimento, 30 do treinamento de força específico e 10 minutos de volta à calma. Os exercícios foram esses aqui, como vocês podem ver, né? Eles foram realizados em 3 séries de 12 repetições com 60 a 90 minutos de descanso. Segundos. Ou minutos não, segundos, isso mesmo. Desculpa. E a intensidade era de acordo com a escala de Borg, com a intensidade marcada de 13. Agora, nos dados, essa primeira tabela, ela traz as variáveis de idade e de perfil antropométrico. A segunda tabela, ela já mostra o resultado das variáveis no pré e no pós. Podemos observar a diferença significativa na caminhada de 800 metros, onde, após a intervenção de 12 semanas, a gente consegue observar uma melhora significativa na diminuição do tempo para a realização dessa atividade. E essa melhora ela foi identificada tanto no grupo definido como ativos e inativos, né? Vocês podem observar que o tempo pré e pós, ele diminuiu nos 2 grupos, e sendo que o grupo ativo, eles se sobressaíram na questão de diminuição do teste. Exatamente. Outra variável que sofreu uma diferença significativa após a intervenção de 12 semanas foi o calçar meias. O tempo foi diminuído, como o Jefferson falou, nos 2 grupos, e houve uma diferença significativa. Sim, você vê que é coisa simples, né, mas que para um idoso já vale muito, né? Aqui a gente tem um quadro que ele apresenta as variáveis do treinamento de força de acordo com alguns autores, né? Onde eles trazem o número de séries, quantidade de repetições, a intensidade que se deve trabalhar e o público que foi trabalhado. E a conclusão é igual o Santos falou, que no simples, o simples gesto de calçar a meia e a caminhada de 800 metros, a gente notou uma significativa melhora, né, nesses idosos. Apesar do N desse estudo ser muito baixo, apenas 11 pessoas, a gente já conseguiu observar que o treinamento de força ele é muito importante na terceira idade. Por quê? Ele traz a preservação de estruturas e melhora a capacidade funcional
diminuindo esse processo degenerativo nos idosos. Então, o treinamento de força é importante para idosos. E vendo esse lado da preservação, né, e manutenção das estruturas, fica aquela coisa de se pensar, né, da gente, por que que a gente não começa a praticar exercício antes, né, quando mais jovem, né, onde a gente pode ter mais ganhos e ter mais benefícios nessa faixa etária de idade, né? Justamente, por que não prevenir do que tratar, né? Prevenir os efeitos do envelhecimento, né? Com a Isso, prática de educação física, do que você procurar só tratar depois. correto. Então, o estudo mostra, né, que tivemos benefícios aí no treinamento de força para idosos. E no mais é isso, galera. Agradecemos a atenção de todos e uma boa noite. Valeu.